Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Acervo Catanduva aqui pela TV Câmara Catanduva. O acervo que conta a história de pessoas que fazem ou fizeram muito por nossa cidade. Hoje, a TV Câmara recebe o cabeleireiro, professor, empresário, escritor e ativista LGBT, Vasco Pedro da Gama Filho. Bem-vindo, Vasco, ao nosso programa, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você falasse primeiro ao nosso internauta que está acompanhando a TV Câmara. Você é natural de Catanduva, Vasco? Não, nasci em São Paulo, capital. São Paulo. E você veio para Catanduva em que ano? Acho que foi em 96, mais ou menos. 96. A primeira região que você morou aqui na cidade? Na verdade, eu morei em São Paulo, acho que até os 20 anos. Depois meu pai é português, tem uma história dele ter vindo de Portugal. Aí a família veio para a região de São José do Rio Preto. Então eu tenho muitos familiares ali na região de Rio Preto. Então aí depois, com 20 anos, meus pais voltaram de novo para Rio Preto. E aí foi onde eu conheci o Júnior, em São José do Rio Preto. Depois nisso eu voltei nós voltamos para São Paulo. Aí ficamos uns 2, 3 anos em São Paulo. Aí resolvemos voltar para o interior de novo. E aí o Júnior nasceu em Catanduva. E também foi criado em Rio Preto. Como o pai do Júnior tinha tias aqui em Catanduva, a gente resolveu escolher ficar em Catanduva, já que a gente já tinha uma experiência de vida em Rio Preto. Falei, vamos ficar em Catanduva, vamos ver se dá certo lá. Foi onde a gente mudamos em 96 para Catanduva. E como é que foi a sua infância? A infância você viveu em São Paulo, então? São Paulo, ali Santo Amaro, Parque Figueira Grande ali. Uma infância tranquila, normal. Um pouquinho trancado no armário, porque por ser LGBT, por ser homossexual, né? Mas infância normal. Meu pai tinha mercado, bazar, comércio. Então a gente era conhecido no bairro inteiro também, por causa do fluxo de clientes. Infância normal. Estudei no Lineu Prestes, em Santo Amaro, ali no Largo 13 de Maio. Infância boa. Legal. Você é casado, tem filhos? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua família. Eu sou casado, tenho um relacionamento homoafetivo com o Júnior de Carvalho. Temos 2 filhas adotivas, a Teodora, que hoje está com 17 anos, foi adotada aos 4. E a Helena, que hoje tem 7 anos e foi adotada com quase 1 ano de idade. Quase 1 ano. Aliás, você e o Júnior foram o primeiro casal homossexual a conseguir adotar uma criança, né? Como é que foi esse processo aí de adoção? Nós adotamos a Teodora, a gente já estava há 14 anos juntos. E a gente era aquela fase normal de um relacionamento de 2 pessoas. De namorar, de estabilidade financeira, construir casa. E aí chegou o lance dos filhos, de aquela coisa de paterna e tal. Como somos homens, não podemos ter filhos, a única opção nossa, correta, dentro da lei, seria partir para uma adoção. Então a gente entrando no cadastro, entrou eu primeiro no cadastro de adoção, entrei como solteiro, mas eu não escondi a minha orientação sexual, né? Falei que eu morava com o Júnior já há 14 anos. Aí passamos por um processo de uma avaliação psicológica, uma avaliação social, teve a avaliação do juiz. E, na verdade, na primeira vez, em 98, deixa eu fazer as contas. 2008? Não. 2004. A gente... Não, 98. Foi 98. Em 98 nós entramos com o pedido de adoção e o pedido foi negado, foi indeferido pelo juiz. Porque ele alegou que se tratava de um relacionamento anormal, né? Foi logo na sua chegada, chegou em 96, 2 anos depois. 2 anos depois. Nisso meu pai estava doente, eu fiquei envolvido com meu pai, com a saúde do meu pai. Eu não sabia que eu tinha prazo para recorrer do processo, tudo, né? Meu pai acabou falecendo. E aí depois, quando eu fui saber do processo, eu tinha perdido aquele prazo para recorrer. Então eu tinha que esperar mais ou menos uns 4 anos para entrar de novo com o pedido. Foi quando a gente entrou em 2004 de novo, com o pedido de adoção. Aí novamente todo o processo de avaliação psicológica, avaliação social. E entrei na fila de adoção. Então, quer dizer, 6 anos depois do início, né? 98, teve essa pausa e tal, 2004 vocês retomaram ali. Em 2004 eu entrei com o pedido, em 2005 eu entrei no cadastro. Eu sozinho. Aí teve uma mudança de juiz, né? Antes era o Dr. Júlio César Spoladori. Aí que negou a nossa adoção, né? A minha inclusão até no cadastro.
Aí mudou, entrou a doutora Sueli Juarez Alonso. Aí ela fez um trabalho de inclusão de crianças que estavam nos abrigos, que tinha umas 40 crianças e não tinha um trabalho de inclusão elas em famílias, né, para apadrinhar, para adotar. E nisso a gente acabou entrando numa dessas famílias para passar final de semana, Natal, Ano Novo com essas crianças. E aí nisso a gente acabou conhecendo a Teodora. Isso em que ano? 2000 Isso em dezembro de 2005. 2005. Tá bem de data. Tá igual o Duda Santana, que beleza, tá lembrando bem. Vamos ver se eu falho. E aí a Teodora chegou em dezembro, dia 23 de dezembro de 2005. Não tem como esquecer essas datas, são importantes. E então ela chegou no dia 23 de dezembro de 2005, para passar um período de festas e férias. Então é esse período de festas, depois se esticou por um período de férias, que depois a convivência foi legal. E aí a gente entrou com o pedido de adoção dela, né? E aí que são 6 meses nesse processo burocrático da adaptação da criança. Mas a juíza já estava mais favorável. Ela já tinha outra mentalidade, para ela não tinha nenhum problema de ser um casal homoafetivo. Na verdade, a gente acabou entrando na fila de adoção, ainda era o Júlio. O doutor Júlio colocou a gente na fila de adoção, até a decisão dele, ele fala, mesmo pesando a opinião desse julgador, o contrário, mas visto que as avaliações psicológicas e sociais do promotor foram favoráveis, ele não podia alegar que era um casal anormal, né? Porque aí a gente poderia entrar com o processo de que ele não podia negar a adoção por ser homossexual. Vocês foram os primeiros no Brasil, Júnior? Sim. Aí, nisso, a Teodora veio em dezembro de 2005. Em junho de 2006, saiu a adoção da Teodora no meu nome. Então, só eu adotei a Teodora. Como era e o Júnior foi incluído, acabou sendo padrinho da Teodora. Mas como era uma convivência de fato, que ele também era pai, o nosso advogado, em julho, agosto, entrou com um pedido de reconhecimento da paternidade do Júnior. Aí, em setembro de 2006, saiu então a decisão única, não tinha saído ainda no Brasil, que a juíza autorizou que o Júnior também fosse pai da Teodora. Então foram por etapas, né, para chegar... Então aí foi onde em junho de 2006 a Teodora ganhou dupla paternidade. Então a certidão de nascimento dela é Teodora Rafaela Carvalho da Gama, filha de Vasco Pedro da Gama Filho e Dorival Pereira de Carvalho Júnior, sendo seus avós, não especifica se é avô paterno ou materno, sendo seus avós o nome dos quatro avós. Os meus pais e os pais do Júnior. E me diz uma coisa, aí a segunda, que é a sua mais nova? Helena. Helena? Isso. E aí a Helena, o processo foi mais brando, mais rápido ou não? Como é que foi? Quando você adota uma criança, depois que você adotou, encerrou o processo, você é perguntado se você quer ficar na fila de adoção. Então a gente optou para ficar na fila. Então você volta para a fila, mas você volta no último lugar da fila. Então aí depois de 7 anos, a gente chegou em primeiro lugar na fila de novo. E aí, nisso, a Helena estava com processo também de destituição de poder familiar. A gente conheceu ela no abrigo e acabamos adotando a Helena, que depois de 7 anos de ter adotado a Teodora. E a Helena era bebê ali, porque nosso cadastro também, você coloca os tipos de criança que você quer. Menino, menina, idade, cor da pele, tem uma série de características que você descreve a criança. E a Helena estava dentro do nosso perfil e a Helena, a gente era o primeiro casal quando ela foi destituído família. E por coincidência a Helena era irmã biológica da Teodora por parte de mãe. Não diga. Depois de 7 anos. Que e a coincidência foi da gente também ser o primeiro casal. Porque se a gente não fosse o primeiro casal, a gente não teria adotado. Então, na verdade, elas são irmãs. Elas são irmãs biológicas por parte de mãe. Que muito interessante. Agora, em relação aí às crianças, como é que elas reagiram ao saber, não sei se a de 7 já entende, já tem essa percepção, mas a de 17, por exemplo, de entender que tem 2 pais. A Teodora, quando chegou com 4 anos, a gente explicou para ela como seria a família ali, ó. Esse é teu quarto, esse é nosso quarto, aqui mora a gente, mora nós dois. A Teodora foi apresentada como, ela seria minha filha, e aí, ó, você vai ser filhinha minha, e o Júnior vai ser seu padrinho. Tá? Porque mora nós dois. Isso foi uma orientação até do próprio psicólogo do fórum de apresentar o Júnior como um padrinho, um tio, alguma coisa. Nessa feira ele achou que a cabeça dela poderia confundir um pouco no lance de ser apresentada com 2 pais.
Mas assim, nos primeiros 20 minutos, quando a gente falou isso, a Teodora estava sozinha no quarto, o Júnior na cozinha, eu ali na sala, e eu escutei ela pensar alto, conversar sozinha e falar assim, então agora eu tenho 2 pais. Aí eu escutei e falei assim, como assim, Teodora? Eu pensei até que ela estava se referindo ao pai biológico, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, se eu moro aqui, você é meu pai e o outro também é meu pai. Eu falei assim, qual o outro? Eu falei assim, que tá na cozinha. Aí eu falei assim, isso mesmo, assim. Então a própria cabeça dela já analisou a situação com 4 anos. Ela falou, eu aqui, sozinha, gatinho, cachorrinho, cama, né? Brinquedo, então eu vou ter 2 pais. Então assim, ela mesma já colocou na cabeça dela e já entendeu que ela teria 2 pais ali, mesmo um sendo apresentado como padrinho e o outro como pai. E ela cresceu assim, aceitando a gente. Nós nunca escondemos que nós éramos homossexuais. A gente sempre falava, nós somos homossexuais, como gay. A gente explicava a pressão 2 homens, a gente se ama, a gente tem que se respeitar, a gente tem que respeitar as outras pessoas. E eu abordava muito essa questão da diversidade com ela. Contava historinhas sobre diversidade. Tinha uma historinha que ela gostava muito, que era da minhoca Lolita, que ela queria pintar, ela via florzinha vermelha, queria pintar a pele de vermelho, viu só amarela, pintava outro pedaço de amarelo, e aí ela ficava toda colorida. Aí um dia ela foge do pescador e ela acaba caindo na água, se lava. Por fim ela acaba descobrindo que a cor dela é a que importa, o marrom dela. Independente, não adianta você querer ter a cor do outro ou ser igual ao outro, ou não aceitar essa diferença. Então sempre as historinhas para ela eram sempre assim, contadas nessa forma lúdica e explicando a respeito à diferença, a aceitação, essa diversidade de família, que inclusive que ela faz parte. Ok. Agora, falando da vida profissional, Vasco, como é que surgiu aí a ideia de ser cabeleireiro? Você já chegou cabeleireiro aqui ou não? Já. Eu conheci o Júnior em 92, eu trabalhava no comércio, o Júnior também no comércio, acho que em 94, assim, o Júnior desempregado e eu fomos fazer um curso de cabeleireiro. Vamos fazer um curso de cabeleireiro, que é uma profissão, né, boa e tal. Então, eu e o Júnior fui fazer o curso, eu fui para acompanhar também. Ele falou, vou te fazer companhia, vou fazer o curso na parte da noite, o Júnior fazia de tarde e de noite. Então, assim, foi acho que lá em 93, assim, que a gente fez o curso de cabeleireiro. E foi onde a gente conseguiu mais trabalhar, ter uma estabilidade um pouco melhor, tudo, né? Que emprego você fica às vezes mandado embora. Para cabeleireiro, você carrega a sua profissão onde você quiser. Nisso, quando a gente voltou para São Paulo, fizemos um curso na Federação das Escolas de Cabeleireiros do Estado de São Paulo, onde a gente fez um curso específico para professor de cabeleireiro. Até na região, nós somos os únicos profissionais que nós somos professores de cabeleireiro. Nós não somos cabeleireiros que montamos uma escola ou que a gente usa o nosso salão para dar aula. São credenciados. Nós somos credenciados pela federação como professores. O diploma meu da parede lá é como professor. Eu tenho o maior orgulho disso. Né, que ainda desde 97 a gente ainda é filiado à Federação de São Paulo. Legal. E aí, por isso, surgiu aí a Escola de Cabeleireiro. Isso, aí a escola surgiu, a gente começou na Via Sacra, da Janete Monteleone, que ela fazia um trabalho social, que tinha cursos na época de datilografia, violão, né? E aí ela tinha um curso de cabeleireiro e ela convidou a gente para montar uma turma lá, ficamos acho que uns 3, 4 anos, até 2000. Então muita gente se formou com vocês aí. Sim, acho que eu tenho uns mais de 400 alunos formados. Bacana isso, bom, né? Gratificante. Ando tudo quanto é lugar, a gente vê o pessoal bem de vida, se mantendo, sustentando família aí, é bem legal. Agora, Vasco, conta pra gente um pouco como é que surgiu a ideia de ter... Aliás, antes de contar do conselho, eu queria que você falasse um pouco, a gente sabe que você é um militante atuante nas causas LGBT, queria que você falasse um pouco das conquistas e até mesmo um pouco sobre o Reveja. É um grupo que foi montado com esse objetivo? Com a história da adoção da Teodora, a gente acabou viajando um monte de lugares, né? Dando depoimentos, televisão, programas, movimentos LGBT. Então, a gente viu que em outras cidades tinha grupos ligados com o movimento LGBT para fortalecer isso na cidade. Aí a gente falou assim, precisava montar um grupo desse em Catanduva. Então, nós tivemos em Ribeirão Preto, e fazendo uma palestra na faculdade, tinha um grupo lá que chamava Vidiverso. E era um trabalho bem legal que eles fizeram. Então, vamos montar um grupo. Então, a gente criou o grupo Reveja, que era formado por amigos nossos, LGBTs, LGBTs lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e demais gêneros. Então,
Aí formamos amigos, formamos aquele grupo que meio valendo o fio do bigode ali, aquela coisa, nada, não é, o nosso grupo até hoje ele não é oficial, não tem um estatuto, não tem uma associação. Era um né? grupo de amigos que tinham o mesmo objetivo e tal. E desenvolvemos as atividades. Por coincidência, em 2008 tinha um trabalho do SENAC, de desenvolvimento local, trabalho de terceiro setor, que o SENAC estava desenvolvendo com ONGs, tudo. Tá. E aí a gente foi trabalhar lá e cada grupo tinha, durante um mês, ia desenvolver uma ação. E o meu grupo que eu participava ia falar sobre diversidade sexual. Então, em 2008, nessa atividade estimulada pelo SENAC, de terceiro setor, a gente acabou fazendo a primeira semana da diversidade. Aí nisso criamos o grupo Reveja e realizamos a primeira parada da diversidade de Catanduva. E aí, como é que surge o conselho, que é super recente, né? O conselho surgiu agora em dezembro de 2017. E aí, em janeiro, já teve a Mas é uma eleição. conquista do Reveja também. Nesses 10 anos assim, de Reveja, fazendo ações, fazendo a Semana da Diversidade, desenvolvendo as paradas, projetos, curtas, exposições, um monte de coisa, a gente sempre veio reivindicando e conversando com o poder público que precisa, não nem usar precisava, porque ainda precisa de uma gestão municipal direcionada para os direitos humanos até. Vou abrir até na questão do negro, da mulher, dos jovens, nessa questão. Aí agora, e sempre a gente veio conversando com os outros gestores que passaram, né, mas sempre a gente nunca conseguiu nada concreto. E aí agora, na última gestão agora do Marchione, a gente conversando com ele, com a Marta principalmente, mostramos para ela novamente, realizamos o terceiro fórum de discussão de políticas públicas. Aí na discussão desse fórum, a gente levantou as necessidades e provamos, né, que precisava de alguma gestão. Aí o prefeito, a Marta, aconselhou a gente a criar o Conselho Municipal dos Direitos LGBTs. Aí ficamos durante todo o ano de 2017 estudando, pesquisando, se reunindo com uma comissão, reunindo com gestores municipais. Aí em maio de 2017, apresentamos para o prefeito já o projeto, já pronto. Foi avaliado por o jurídico. O jurídico corrigiu algumas regras, alguma norma, para a Câmara Municipal, onde os vereadores todos aprovaram em dezembro, dia 19 de dezembro. De 2017. Então vai completar um ano agora. Vai completar um ano. Troquei as datas. Nós estamos em novembro agora. Então foi em outubro. 19 então já de fez, outubro então já aprovado. Eu falo dezembro porque em dezembro acho que foi a eleição. Ah, tá. Que aí quando começou o conselho, aí depois nomeado em janeiro. Tem todas as datinhas. Tá. Isso é bom de data também, hein? Bom, vamos falar um pouco sobre a Semana da Diversidade em Catanduva. Quer dizer, você já realizou várias edições, acho que 11, né, na verdade? Isso. Agora, 2018, foi a 11ª Semana da Diversidade. E já com o conselho, né? Você percebe que, de certa forma, isso foi positivo, melhorou? Como é que foi? Que avaliação você faz? Sim, essa agora que teve a participação do Conselho e talvez com o apoio do Conselho, o nosso Conselho, assim, ele da região é o único Conselho Municipal dos Direitos LGBTs. Nem Rio Preto tem um conselho como o nosso. Depois a gente vai ter em Araraquara, a gente vai ter um conselho, mas ele é só propositivo. O nosso conselho é propositivo, fiscalizador, deliberativo. Então ele pode fiscalizar, deliberar, sugerir leis municipais e ações e fiscalizar a gestão pública, onde está sendo levado dinheiro, algumas situações, por exemplo, sobre ódio, sobre homofobia. Pode denunciar, acolher os LGBTs, orientar. Então, até o nosso fórum que a gente fez agora, na 11ª Semana da Diversidade, nós passamos ações para quase todos os setores da prefeitura. Saúde, habitação, educação, cultura, todos esses setores, ações para o pessoal trabalhar voltada para o segmento LGBT. Então, assim, essa semana foi muito importante porque o Conselho Municipal ele tem um peso, né? Ele tem um valor e tem que ser respeitado. A decisão do Conselho é uma decisão que ela não é individual, ela tem gestores municipais, ela tem a sociedade civil, e nós somos 9 gestores municipais, saúde, educação, habitação, né? E somos 9 da sociedade civil. Então, são 4 sociedade civil organizada, que é SESC, SENAC, 5 comerciários e a OAB. E nós temos 5 da sociedade civil, que são lésbicas, gays, bissexuais, transvestis. Um representante. Quer dizer, é bem eclético, né? Isso, bem eclético.
Legal. Agora, falando do livro Dois Pais, que você e o Júnior lançaram, né, em parceria, é isso? A primeira edição foi um apoio do governo do estado de São Paulo, um projeto que eu apresentei, do PROAC LGBT. Então, a gente conseguiu o apoio do primeiro livro, que ele conta um pouco das histórias, experiências nossas, do dia a dia, da adoção. Aí tem uma série de entrevistas ali que a gente deu, fiz um acolhimento ali, uma matéria, um acervo ali dentro. E também tem a parte da juíza e do juiz, a resposta dele, o deferimento dela, o porquê que ela concedeu a adoção da Teodora pra gente. Então, é a justificativa, que isso serve de material de estudo para o pessoal que estuda direito e também para até dar jurisprudência para outros casos, né? Hoje nós temos depois da Teodora, 11 anos depois, a gente tem mais de 4.000 adoções homoafetivas no Brasil. Vocês abriram ali a fila. Abriram jurisprudência para outros casos, inclusive de mudanças nas formas de se adotar crianças. A Teodora foi uma adoção de dupla paternidade, de 2 homossexuais. Mas isso abriu brechas também para filhos de pais. A nossa deu jurisprudência para, por exemplo, uma mãe que morre quando a criança nasce, ou ali com 1 ano de idade, novinha. E o pai se casa de novo com uma mãe, então essa madrasta, ela ganhou, foi usada a nossa jurisprudência para essa madrasta também ser reconhecida como mãe. Então hoje, por exemplo, já tem crianças que têm um pai e às vezes 2 mães também na certidão de nascimento. Uma por ser biológica e a por causa de criação. Ou a mesma situação em pais, que às vezes perdem, então tem casos às vezes de 2 pais e 2 mães por causa de biológicos. Então, assim, isso abriu jurisprudência para se questionar essa forma de família que não é mais aquela forma papai e mamãe. Então, o livro foi bem recebido. Foi bem recebido, a gente fez uma segunda edição, que aí ele ganhou o caso da inclusão da adoção da Helena. Tem ali o caso por causa da Helena. Então já tem uma segunda edição. Da Helena, e tem a segunda edição, que é também com apoio do projeto do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, que chama Dois Pais Sim. Legal. Agora, com relação a outros projetos nesse sentido, você tem alguma coisa aí em mente, alguns planos, como é que tá? Tenho. Diz aí. Conte tudo. Na semana agora da diversidade, eu meio que me despedi um pouco, assim, dessa responsabilidade do Conselho no movimento LGBT de Catanduva. Eu estou deixando um pouquinho, abrindo um pouquinho, me afastando e delegando outras ações para outros grupos. Porque hoje a gente não tem só o Reveja na cidade. Hoje a gente tem 10 grupos. Nós temos o grupo Reveja, nós temos o movimento trans, que é liderado pela Carla Mendes, que é travesti. A gente tem o movimento trans, que são meninos e meninas trans, até adolescentes, né? A gente tem o coletivo LGBT Carvalho da Gama, que é o sobrenome da Teodora, que é dentro da FAMECA, de alunos do curso de medicina da FAMECA. A gente tem um coletivo dentro da Unipa, que é liderado pela professora Márcia Menin, do curso de Direitos. A gente conseguiu também, depois solicitando para a OAB, uma comissão de gestão de gêneros e direitos humanos dentro da OAB, que é a doutora Luciana Rodrigues, doutora Juliana Guimarães. Aí a gente tem as Mães pela Diversidade, que é um trabalho maravilhoso, que a Luciana Rodas está liderando isso, que são mães de LGBTs, que a gente já trouxe a Maju Giorgio para conversar. Então é uma forma das mães conversarem, trocar experiências, entrar dentro das escolas, entrar em lugares onde às vezes eles têm um pouco de preconceito de nós homossexuais, às vezes, falar algum tema. Então a mãe pode entrar, ter acesso, falar. E, nossa, tá faltando 3 aqui. Mas a gente tem o Vamos Falar Sobre, que é um grupo do pessoal da Fafica, do Leandro Rosa, que faz um trabalho com todas as questões, mas eles também abraçam muito a nossa causa no movimento LGBT. Tem uma Frente Cidadã saindo aí, que vai falar sobre direitos humanos. E a gente agora está querendo formar um grupo de conselhos municipais na cidade para se reivindicar uma Secretaria de Direitos Humanos, que Catanduva já está muito passado disso. Isso já deveria ter há muito tempo. Porque as secretarias, por exemplo, tem o Movimento Negro, né? Tem o pessoal de crianças e adolescente, tem o pessoal deficientes físicos. Então, assim, eles ficam
presos em, às vezes, a assistência social, na inclusão social. Então, Catanduva, pelo número de habitantes que tem e pelos trabalhos que já desenvolve, já está atrasado de se ter uma Secretaria de Direitos Humanos. E vocês já estão se mobilizando nesse sentido? Eu já estou me mobilizando para isso. Isso é um foco que eu quero estar também conquistando aí. Mas eu quero estar voltando mais também para a questão da família, da adoção tardia. Eu fiz uma campanha sobre adoção tardia. Eu tenho um projeto já para reunir adoção tardia, de desenvolver projetos de encontros de famílias homoafetivas do Brasil e do estado de São Paulo. Então, vou estar levando mais essa questão da família, da adoção tardia, falando mais nesse sentido. Fantástico. Agora, Vasco, para a gente finalizar, a gente está bom de conversa, o Vasco, né? A gente conversou bastante aqui, muito legal. Para finalizar, eu queria que você falasse aí o endereço do seu salão atualmente, onde é que está. E a escola funciona junto ou não? Junto. Meu salão e a escola de cabeleireiros fica ali na Rua São Francisco, número 93, ali perto do Coque, em frente à padaria Bambina. Legal. Bom, e para o pessoal adquirir o seu livro? Pode ligar para mim e me achar no Facebook, no WhatsApp. Meu celular é 997171143. Vamos lá, repita, 717 1143. 1143. Já vai estar no GC aí para você, 99717 1143. Isso. Aí o livro custa aqui R$30. E às vezes o pessoal de faculdade, às vezes precisa muito desse material para consulta, tudo. É um livro bem legal, um material bem legal. Tem muitas coisas ali. Tem entrevistas, tem perguntas, assim, matérias que saíram, nossa, no mundo inteiro, porque a adoção da Teodora foi a primeira do Brasil. E o Brasil foi o segundo país do mundo também. Só a Suíça concedia adoção para casais homoafetivos com dupla paternidade. E hoje, alguns anos depois, hoje, isso já tem alguns países já que abriram. Foi precursor, e já abre a então. sessão, Argentina, Portugal. Então, assim, a gente foi precursor disso daí, nessa situação. Quero agradecer muito sua presença aqui, Vasco. Foi uma honra te receber. Obrigado pelas informações, por compartilhar aí um pouco da sua vida conosco no acervo. Vai ficar registrado aí. Eu só posso só registrar, claro, pois não, que o pessoal LGBT, quando tiver denúncias, ou às vezes agressões, ou quiser saber de informação, as denúncias têm que ser oficializadas, então elas têm que ser encaminhadas. Não pode por Facebook ou WhatsApp fazer pergunta pra gente. Tem que mandar pro Conselho Municipal. Então é só mandar um e-mail pro Conselho Municipal. Você quer passar o e-mail? Conselho Municipal LGBT... Tem um arroba aí ou não? Não. Conselho LGBT Catanduva, @gmail.com. Conselho LGBT Catanduva, @gmail.com. Então tá aí, já vai aparecer na tela aí para você também, para qualquer denúncia, é só você mandar aí, portanto, para este e-mail. Olha, o Acervo Catanduva de hoje conversou aqui com o Vasco da Gama Filho, que contou um pouco da sua história, do seu legado aí para a cidade, nas lutas LGBT e também aí com essa grande conquista que foi a adoção, foram as adoções das suas duas filhas, Teodora e Helena. O nosso Acervo Catanduva fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!